Desde os primeiros anos do mundo do balão moderno, soltar um balão fogueteiro noturno é um enorme desafio, não só pelo alto custo, mas também pela complexa fórmula de projetar a carga e a queima dos fogos com perfeição, que poucos conseguem. E todos nós temos os nossos balões preferidos em todos esses anos, e para muita gente, o 16 folhas da Turma da Emenda é se não o melhor de todos os tempos. Mas não foi só este que eles soltaram, e são essas histórias dos fogueteiros noturnos da Turma da Emenda que vamos contar no vídeo de hoje, em 20 segundinhos. Fala, amigos da arte! Para quem cresceu em uma turma especializada em fogueteiros noturnos, é até fácil falar sobre o quanto que esses balões são complexos e, independentemente do tamanho da carga, sempre foi muito difícil transformar um monte de fogos em um show pirotécnico de qualidade. É claro! Sem contar, claro, né, os altos custos. Fogos de artifício sempre foram muito caros. E eu até lembro que lá na metade dos anos 1990, lá no comecinho do Plano Real, uma dúzia de cortadinhos, que o pessoal no Rio de Janeiro chama de morteiros, ou de cometinhas lá no Rio de laser, com varetas custavam 50 centavos. Oi? Olhando pelos dias de hoje, 50 centavos não é nada, mas naquela época dava para fazer muita coisa com essa simples moedinha. Para se ter uma ideia, uma nota de 100 reais hoje compraria o mesmo que R$ 13,91 em julho de 1994. Na prática, isso significa que para comprar o mesmo que se comprava com 100 reais na década de 90, hoje são necessários R$ 748 reais. Isso é bem curioso, então eu separei alguns exemplos. Chega aqui pertinho. Sabe o arroz tio João? É aquele que você compra por aí o pacote de 5 quilos a R$ 5 reais e tralalá? Aqui R$ 3,69. Esse daqui, olha, é o ovo super extra branco, tá? Granjaveiro, tá custando 99 centavos. Uma dúzia de ovos. Aqui tem o queijo, mussarela, canaprole ou dambo, qualquer um dos dois. Você vai pagar R$ 4,99 o quilo. Presunto Sadia. Sabe quanto? R$ 3,99 o quilo, super barato. Para aquela hora gostosa, um cafezinho vai bem. O Pilão é um senhor café. Não tô falando que eles só trabalham com qualidade? R$ 1,99 o pacote com meio quilo. 1 quilo de açúcar União, você vai pagar aqui 49 centavos. Essa cerveja aqui que é deliciosa, todo mundo gosta, na embalagem On Way, tá? A 49 centavos. Budweiser a 49 centavos. Já viu? Esse aqui, olha, leite Canaprole, 69 centavos. Canaprole é uma marca uruguaia muito boa. Se você quiser experimentar, se não conhece, vale a pena. Latinha de Coca-Cola sempre vai bem e você vai pagar aqui 44 centavos na lata. Você viu como é fácil comprar qualidade com preço baixo? Também por R$ 1 dava para comprar um maço de cigarro dos bons, porque do Paraguai custava 10 centavos e mais a metade do seu pulmão. Ai, que horror! A próxima curiosidade eu lembro bem, já que todo fim de semana a gente fazia vaquinha para pôr gasolina no carro do meu pai para ver eu correr atrás de balão, e ela custava 55 centavos o litro, e o álcool 45 centavos. E a gente colocava 5 conto e dava para rodar o fim de semana inteiro. E para quem gosta de tomar uma birita, por R$ 1,09 dava para comprar uma garrafa de cerveja. Uma garrafa de whisky Jack Daniels, que sempre foi caro, custava R$ 30 reais. Uma de Red Label, R$ 22 reais. Uma dose de caipirinha, 50 centavos. E uma de rabo de galo, 10 centavos. A noite é uma criança. Vamos nessa! Olhando pelos dias atuais, tudo é bem baratinho, mas naquela época, o salário mínimo no Brasil era na média de R$ 70 reais. E muitos economistas dizem que muitas coisas que conseguimos comprar com salário mínimo na década de 1990 não daria para comprar nem a metade com o salário de hoje. E com os materiais para balões não era diferente. Um exemplo que eu falei são os rojões cortadinhos, que custavam 50 centavos a dúzia. E hoje quem tiver sorte encontra por menos de 10 reais. Um cento de folhas de seda eu pagava 5 reais, hoje eu nem sei quanto tá, mas deve estar para mais de 20 reais. Inclusive vocês podem me ajudar contando nos comentários quanto vocês pagaram em alguns materiais para balões lá nos anos 1990. Bom, depois dessa mega aula de economia que eu não entendo nada, mas valeu pela curiosidade,
vamos voltar para a turma mais famosa do mundo do balão, que inclusive completará 39 anos agora, dia 15 de dezembro. E se você não conhece essa história que eu já contei, eu vou deixar o link no final do vídeo para vocês verem depois. O primeiro balão de grande porte da emenda foi o peão de 28 metros solto em 15 de novembro de 1985, e o sucesso dele colocou a turma da Moca entre as principais turmas de baloeiros em São Paulo. O vice-campeonato da Boca de Ouro e a qualidade da confecção do balão, toda a emoção da sua soltura e a longa viagem dele até cair no interior chamaram a atenção de muita gente, que fizeram com que aquela recém-criada turma da Zona Leste ganhasse confiança para desenvolver projetos mais ambiciosos. Aproveitando a vontade do alemão, que era um novo integrante que tinha acabado de sair da 10 de Ouros, ele tinha um cara que devia uma grana para ele, e decidiu pagar com fogos. Eles aproveitaram e decidiram fazer o fogueteiro noturno de grande porte. Como já tinham muitos quilos de papel Hulk estocados de várias cores, eles pegaram a vermelha, que os baloeiros chamam de Suferine, e cortaram e fizeram um 12-2-12. Com tudo pronto, se prepararam para soltá-lo, e isso foi uma longa novela. Todas as vezes que carregavam um caminhão e chegavam no campo, montavam as gaiolas e o tempo ficava ruim, e tinham que cancelar tudo, e isso se repetiu várias vezes, com diversas tentativas de soltura até subir. Numa delas, levaram tudo para um campo no Parque Serete, no Tatuapé, encheram o balão, acenderam as buchas e veio um vendaval do nada. Foi um momento complicado, onde até roletou toda a boca, mas conseguiram controlar a situação. Desmontaram tudo, levaram novamente para a sede que ficava na casa do Pedro e durante a semana ele remendou todos os rasgos do balão. Na área da boca que roletou, ele colocou uma decoração com papel camurça azul para cobrir os rasgos, o que acabou fazendo com que ele ficasse diferente de todos os outros vermelhões da turma. Uma história engraçada deste balão foi que o Sérgio pegou o Pedro limpando todo o balão, gomo a gomo com um pano molhado, para tirar aquela sujeira, aquela terrinha que fica nos gomos do balão quando o pessoal baixou para dobrar. E questionado pelo irmão, ele disse que o papel havia ficado até mais forte depois de secar. Que coisa, não? Eles decidiram mudar de campo e com a ajuda de amigos do Barão que cederam seu campo que ficava na Avenida dos Estados, atrás da fábrica de tintas Coral na divisa de São Paulo com São Caetano do Sul, em mais uma tentativa ele subiu, mas não foi tudo perfeito. Devido a várias tentativas de soltura, ao desmontar as gaiolas, o pessoal cortava os pavios de ligação, e no dia que o balão subiu, 8 de agosto de 1986, eles ficaram muito esticados, ninguém se ligou nisso, e obviamente eles estouraram com o balão nas guias. Outra teoria diz que o integrante da turma chamado Dinho, que não era eu, fez os chicotes de ligação, e em vez de encapá-los com fita crepe, que é o que a maioria do pessoal fazia, que faz com que o pavio queime bem mais rápido, ele colocou tudo dentro de conduítes de construção, e na hora que queimou eles derreteram, grudaram e apagaram o pavio. Claro que tinha os estopins de emergência, o que é uma prática muito comum e importante em balões fogueteiros, já que se o estopim principal ou algum pavio quebrar, falhar por qualquer motivo, sempre terá uma segunda chance. Isso provavelmente é verdade. Depois que o balão saiu foi aquela emoção, aquela gritaria, tudo aquilo que a gente já está acostumado. E logo após a queima da primeira gaiola, como demorava muito para acender a próxima, perguntaram se alguém tinha acendido os pavios de reserva. E adivinha qual foi a resposta? Ninguém acendeu. Eu não acredito. O resto da carga foi de graça e aquela imensa bola vermelha cheia de bombas embaixo foi embora. E junto dela, centenas de baloeiros e curiosos para pegar o balão. E claro, a carga. Ele até que aguentou um tempo com tudo aquilo de peso embaixo e caiu em São Mateus em cima de fios de alta tensão. E naquele puxa-puxa de guias já sabe o que aconteceu, né? Depois dessa emoção extra, o balão foi pego pelo Renatão da Simpatia do Coringa de Santo André, mas quem levou foi a Baleão de São Caetano. Foi um rolo danado essa história. O Renatão ficou revoltado, ficou pé da vida e disse que pegaria o balão de novo. E foi o que aconteceu. Um tempo depois a Baleão o soltou e ele foi lá e pegou o balão pela segunda vez. Um tempo depois a Simpatia do Coringa, que hoje é apenas Simpatia, soltou o balão e não se tem notícias de onde ele foi parar. Após as solturas do peão de 28 metros, do 12-2-12 e alguns balões pequenos, mas muito bem avaliados pelos baloeiros, a turma da emenda já estava entre as principais turmas de São Paulo, mas uma coisa incomodava: faltava a Boca de Ouro, que é o prêmio máximo que uma turma pode ganhar no mundo baloeiro, e eles queriam ter um troféu desses na prateleira.
Como eu disse, eles tinham diversos quilos de bobinas de Hulk, e uma delas, a vermelha, sem intenção, acabou se tornando uma marca registrada nos balões fogueteiros da emenda. O primeiro foi o 9 folhas, depois vieram outros menores, o 12-2-12 que eu acabei de contar a história, mas o primeiro a se destacar foi, sem dúvidas, o 14 folhas, que começou a ser feito pouco depois do 12 folhas e estava programado para ser solto em 1987, mas São Pedro não ajudou. Ele acabou subindo em 19 de janeiro de 1988, uma madrugada de segunda para terça-feira, de um campo das sonhas de papel, que ficava na rodovia Fernão Dias, bem na divisa de São Paulo com Guarulhos. Assim como aconteceu com o vermelhão anterior, ele sofreu para subir. Depois de 8 tentativas de soltura, isso mesmo, 8 tentativas de soltura, onde eles levavam tudo para o campo, montavam, o tempo não ajudava, eles tinham que desmontar e levar tudo de volta para a sede. No dia que a turma decidiu tentar mais uma vez, o balão não foi visto nem pelo Sérgio nem pelo Pedro. Oi? O Pedro tinha saído para jantar com a esposa e estava incomunicável, naquela época não tinha celular. E o Sérgio estava doente, ele tomou um chá com calmante e foi dormir, apagou. Não dá pra acreditar. Mesmo sem eles, a turma decidiu soltá-lo, e ele subiu com uma boa carga para a época, com cerca de 450 dúzias de rojões de vara simples mesclados com coloridos, e algumas bombas de quedas, distribuídas em 9 gaiolas, todas feitas com flechas. Mesmo tendo uma queima de fogos lenta e sonolenta de quase 10 minutos, somente as últimas gaiolas, que eram as maiores, deram um show, e ele ganhou o Fogueteiro Noturno de Ouro de 1988, mesmo com algumas críticas de muitas pessoas na época que não concordaram com o resultado. O balão cruzou toda a cidade e caiu em uma área de mata na região de Itapecerica e Embu, aqui no fundão da Zona Sul, e foi pego pela alvorada. Pouco mais de um ano depois, em 5 de março de 1989, eles o soltaram novamente, desta vez de manhã, e de uma revoada em Cajamar com cerca de 250 dúzias de cortadinhos em esteiras e uma gaiola com essas deltas. O vermelhão caiu na região de Campinas e foi pego pelo Chico da Vulcão, que juntou com a sua turma e soltaram pela terceira vez de uma revoada também em Campinas, na manhã de 10 de dezembro de 1989. Como o balão sofreu muito por ter caído em um canavial, eles tiveram que refazer algumas partes e optaram em soltá-lo mais leve, com uma pequena bandeira, e desta vez ele desapareceu. Em toda a história, a emenda ganhou bastante destaque com seus peões com bandeira e fogos, mas o gosto pelos fogueteiros noturnos sempre existiu desde os primeiros balões, e após soltarem 2 9 folhas, o 12-2-12 em 86, o 14 folhas em 88, decidiram ir além e fazer um 16 folhas no começo de 1990. Naquela época, a turma estava bem estruturada, admirada e respeitada, principalmente pelo sucesso e a boca de ouro ganha pelo peão da peruana. E eles sabiam disso. Fato é que a decisão de fazer mais um fogueteiro noturno de grande porte foi muito bem planejada e executada nos mínimos detalhes. Com isso, se dedicaram totalmente ao balão e nem soltaram nada expressivo em 1990. Com o objetivo de fazer um balão marcante, utilizaram diversos tipos de fogos diferentes, muitos deles inéditos em São Paulo, feitos a pedido da turma ao Carlinhos Carreira, um dos principais fabricantes de fogos do Rio de Janeiro na época, como cometinhas de 2 cores e com bailarinas enxertadas, além de muitas chuvas de prata e bombas de queda, o que tinha de melhor na época. Depois de cerca de um ano de trabalho, acabaram o balão e começaram a montar e colocar os fogos nas gaiolas. Tudo isso na empresa do Pedro, o que era bem comum na época, onde tudo ia pronto e montado para o campo num grande caminhão. Chegando lá, bastava engatar as gaiolas, os pavios de ligação e soltar o balão. Eu lembro bem dessa época, já que a turma do meu pai, Maria Preta, também soltava fogueteiros noturnos. Aliás, só soltava isso, e tinha todo esse ritual pré-soltura. Assim que acabaram o balão, molharam as buchas e começaram a montar as gaiolas, estupinando e colocando os fogos semanas antes. E tudo ficava lá, no caso da vidraçaria do Tonhão, esperando a noite ideal para colocar tudo no caminhão e descer para o campo do Acadêmico, que ficava a menos de 1 quilômetro da sede da turma. E todas as noites em que se reuniam para montar as gaiolas, muita gente ia visitar. Era um verdadeiro evento, com muita gente batendo papo em volta daquele monte de gaiolas e do balão, já com a boca colada e pendurada no canto. Voltando para a emenda, ele teve uma soltura bem tranquila e uma noite linda de um sábado, 1º de junho de 1991, de um campo ao lado do Rancho da Pamonha, que foi um conhecido ponto de soltura de balões às margens da rodovia Fernão Dias na época.
O balão levou aproximadamente 680 kg de fogos, com cerca de 2.700 dúzias só daqueles cometinhas especiais, mais 80 kg de bombas de quedas de diversas cores, rojões de varas simples e coloridos, cortadinhos de 3 tiros, chuvas de prata e rabos de pavão, que é um tipo de rojão que lembra as tortas que usamos hoje, tudo distribuído em 10 gaiolas, mais uma vez montadas em flechas, uma outra característica da emenda na época. A abertura dos fogos foi surreal, com a primeira gaiola que tinha cerca de 80 dúzias de cortadinhos mesclados com 50 dúzias de rabos de pavão abrindo o show pirotécnico, e na sequência diversas gaiolas foram abrindo com um perfeito espaço de tempo entre elas, iluminando o campo e deixando as centenas de pessoas que estiveram presentes encantadas com o que estavam assistindo. Mais duas de uma vez só, ó. Nossa, olha que show da porra. Olha, meu Deus. Aqueles cometinhos, acho que é a terceira fogueteira. Olha. Nossa, legal vermelho. Matou, mano. Liga rápido a luz aqui pra mim. Eu quero ver uma coisa aqui. Coisa mais linda. A fogueteira caiu tudo, ó, não tem nada embaixo do balão, não vão tá. Será que foi tudo? Caiu tudo, mano. Será que já abriu tudo ou não? Acho que já abriu tudo. Teve duas vezes que abriu duas seguidas. É. Nota 1000, só matou, mano. Depois dessa eu vou sonhar com amanhã de manhã soltar o balão. Meu Deus, mas tá bom, né? Vamos pra lá. Assim como aconteceu com 14 folhas, ele seguiu para o extremo da Zona Sul e desta vez não teve resgate. Muita gente estava atrás, mas ninguém conseguiu chegar onde ele caiu. Ele só foi encontrado no dia seguinte em uma área de mata entre Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu, pela turma do Barracão, que também estava atrás e o perdeu na noite anterior devido à forte neblina da madrugada.
Depois de muito procurarem, encontraram aquele monte de papel vermelho sobre alguns eucaliptos, e quando se aproximaram, ele estava caído uma parte em cima deles e uma outra numa plantação, e tudo molhado, cheio de poças d'água, devido à serração forte que teve na madrugada. Infelizmente não foi possível recuperá-lo e levar apenas a boca para sua bancada na zona sul de São Paulo. No começo de 1992 veio o tão esperado resultado, e a emenda ganhou a sua segunda boca de ouro na categoria, batendo o também excelente 14 folhas da TZN. E o seu balão até hoje é considerado o melhor fogueteiro noturno da história por muita gente, na frente de muitos balões fogueteiros noturnos inesquecíveis soltos em mais de 32 anos depois. Mesmo com tanta evolução na fabricação, nos materiais e tipos de fogos que já estamos acostumados. Além dos 3 vermelhões que eles soltaram, vale também contar a história do 87 de 2001. Naquela época, um amigo da turma chamado Elídio, que tinha um famoso bar frequentado por celebridades na Moca e também foi um dos responsáveis pela história do Ayrton Senna com a emenda, tinha muita amizade com o presidente da Leões da Fabulosa, a mais famosa torcida organizada da Portuguesa de Desportos, que é um time de futebol tradicional na Zona Leste de São Paulo. No começo de setembro, o filho dele, que se chamava Tocal, isso mesmo, Tocal, iria fazer 18 anos, e o presidente pediu ao Elídio que fizessem um balão para soltar na festa de aniversário do seu filho, que seria realizada no salão de festas do estádio do Canindé, no domingo 9 de setembro, e tinha que ser um balão com fogos, porque ele não gostava de balões com lanterninhas. Foi uma correria só, eles tinham apenas uma semana para fazer o balão. Eles pegaram uma bobina de Hulk azul, cortaram um 8/7, que era o máximo que dava para fazer inteiro, pois a bancada só tinha 15 metros, e fizeram tudo em uma semana. Eles colocaram o nome do menino no centro do balão intercalado com o mascote da Leões da Fabulosa e fizeram uma decoração no cone da boca com as cores da Portuguesa. Infelizmente eu não tenho vídeo dele, acho que ninguém filmou, mas ele subiu de uma noite maravilhosa lá dentro do clube, naquele famoso terrão onde faziam as peneiras de futebol que ficava ao lado do salão de festas, e deu tudo certo. Seus fogos deram um show sobre a Marginal Tietê, e mais de uma hora depois ele desceu dentro de um terreno abandonado na Avenida Vila Ema, perto de onde o Pascoal tinha sua loja. E para quem mora naquela região, sabe como é um balão caindo em pleno domingo à noite. Uma delícia, é uma delícia. Muita gente entrou no terreno e com a chegada da polícia não deu para saber que fim levou o balão. Rolou até uma história que um cara subiu num telhado de um sobrado e despencou lá de cima e morreu. Ixi, Maria. Mas meses depois, o Renato Caseiro foi na loja do Tati e encontrou com esse cara lá, e ele disse que só tinha quebrado a perna. Sabia não? A parte triste dessa história é que o menino Tocal, que havia ganho na festa um Gol 0 km do pai, um mês depois morreu num acidente com esse mesmo carro. É isso, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, e claro que você pode ajudar a enriquecer essas histórias sobre os fogueteiros noturnos da emenda, contando o que você lembra deles, quais você mais gosta, e se você concorda com a opinião de muita gente que o 16 folhas é o melhor fogueteiro noturno de todos os tempos. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like no vídeo. Se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir toda semana mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!